Olá, amigos. Em apenas uma semana, 2 fatos graves que retratam o sistema carcerário brasileiro e retratam também como anda a justiça processual penal do nosso país. Nós tivemos no Pará uma chacina dentro de um presídio, onde foram mortas várias pessoas, dentre as quais 16 foram decapitadas, tiveram suas cabeças separadas dos corpos. Cenas de verdadeiros filmes de terror. Aqui no estado do Ceará, nós tivemos um homem que passou 4 anos e 11 meses preso, quase 5 anos, acusado de um terrível crime, de um crime de estupro de vulnerável. Acusado de estuprar e assediar várias mulheres, inclusive menores de idade, teria sido reconhecido pelas vítimas, respondido o inquérito policial, preso, sabe-se lá que tipo de tortura enfrentou no cárcere, porque sabemos que pessoas acusadas de tais práticas são realmente torturadas. Os próprios presos cuidam disso também. Presos que são acusados de outros crimes. Só que ficou provado, com a atuação boa da Defensoria Pública do Estado do Ceará, por meio de um grande defensor público e um amigo, Emerson Castelo Branco, ficou ali provado que aquele homem era inocente. E o que tem a ver o fato ocorrido em Belém do Pará, aliás, no Pará, em um município do Pará, e esse fato ocorrido no estado do Ceará? O problema, meus nobres, é que nós estamos vivendo um tempo no Brasil, tempos muito esquisitos. Tempos onde o próprio cidadão abre mão dos seus direitos e garantias individuais, constitucionais e processuais legais, em detrimento de pessoas que são acusadas de outras práticas criminosas, em detrimento de pessoas que aparecem na televisão, aonde uma autoridade policial, um delegado de polícia ou um repórter diz, não, foi ele, é o criminoso. E não se pode aceitar esse tipo de coisa. Nem para condenar, nem para absolver. Quem irá condenar ou absolver será o devido processo penal, desde que tramite dentro do que determina a Carta Magna, a Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, e desde que obedeça às normas processuais penais contidas no Código de Processo Penal. De outra forma, não há como fazer justiça, não há como se ter justiça feita. Em um caso aberrante, aonde um homem é condenado pelo terrível crime de estupro de vulnerável e o homem é inocente. Um julgamento contrário às provas dos autos, porque das testemunhas vítimas que reconheceram, todas voltaram atrás, menos uma, exatamente a menor. E aí ficamos sem saber que tipo de critério foi usado para esse julgamento. Ou pior, sabemos qual foi o critério, mas não foi o critério legal, porque não há como julgar de forma tão errada se não tiver deixado de seguir os critérios legais. Nós temos que parar com o que está acontecendo hoje no Brasil. Se alguém comete um crime ou fala alguma coisa contrária à Constituição, contrária à lei, mas for do partido político ou da ideologia política, de alas da sociedade brasileira, aquela atitude ou aquela fala será aceita ou não. Isso é completamente errado. Não podemos ter bandidos de estimação. Não podemos ter violadores da lei de estimação. Não podemos ter pessoas que desrespeitam a Constituição da República
sejam elas de partido de direita ou de esquerda, e terem essas condutas convalidadas pela população. Sabe por quê? Porque amanhã será você, ou um parente seu, ou uma pessoa que você gosta, que será vítima do arbítrio, será vítima do abuso de autoridade, será vítima da tortura. E sabe o que é que você vai poder fazer? Chorar. Porque você mesmo convalidou tais condutas. Você mesmo aceitou, por exemplo, que um juiz que julgue uma causa haja em conluio com a acusação. Você mesmo aceitou e defendeu, tudo por viés ideológico, que A ou B haja em desconformidade com a Constituição. Hoje, o nosso país está totalmente dividido, não entre o bem e o mal, não entre o certo e o errado, não entre o ético e o aético, mas entre esquerda e direita. E os dois lados estão errados. Os dois lados alegam querer fazer coisas boas e acabam tomando atitudes erradas. É claro que a roubalheira, a bandalheira, a verdadeira, me perdoem aqui a palavra, mas esculhambação que o Brasil estava mergulhado durante esses últimos 3 mandatos do governo do PT, não podia continuar. Iria destruir de vez a nossa nação. Nação que está sem rumo. Não porque o atual governo não tenha rumo, ele tem sim, e bem definido. Mas porque chegou-se a um ponto que a reconstrução, a correção, será extremamente demorada e difícil. O que aconteceu lá no Pará não é culpa do atual governo. O que aconteceu lá no Pará é culpa de 16 anos de desgoverno, onde a criminalidade criou força, as facções surgiram e dominaram os estados e os presídios. Aqui no estado do Ceará chegou-se ao absurdo de facções dizerem para qual presídio o preso deve ir. Então, isso tudo foi construído e permitido durante o governo do PT. Mas não é com o discurso do atual presidente de que bandido é bandido morto, de que se não quer ir para a cadeia é só não roubar, não matar, que as coisas vão ser corrigidas, não. Sabe por quê? Está provado com esse fato que aconteceu agora no Ceará, de que não é só quem comete crime que vai para a cadeia e vai condenado, não. O Ministério Público, na verdade, é o Ministério de Acusação. Muitas pessoas, inclusive os jornais, tratam o Ministério Público como se fosse um órgão que é para zelar pelo cidadão, pela população, tudo que fala está correto. Não é. É um órgão de acusação. Ele trabalha na substituição processual. Ele substitui a vítima, ou suposta vítima, em acusação. E várias vezes. Nós já atuamos em casos onde esse órgão de acusação pede a acusação, pede a condenação rigorosa de pessoas inocentes. E que, graças a Deus, juízes que atuam de forma imparcial, sem estar em conluio com a acusação, tratando a acusação e defesa como partes do processo, como são, absolvem pessoas inocentes que têm a condenação máxima pedida pelo Ministério Público, pelo órgão de acusação. Mas, infelizmente, existem casos de parcialidade, onde magistrados atentam bem mais para a acusação do que para o que a defesa alega. Porque no Brasil, se uma pessoa passa na televisão como acusado de um crime, já está condenado. Por outro lado, se ele passar na televisão como um injustiçado, também será tratado assim pela população. Não há senso crítico. Não há um respeito à Constituição. E isso é muito grave, porque a vítima disso
é a sociedade. Na questão do Lula, por exemplo, eu não tenho, na minha opinião, dúvidas de que ele sabia de tudo, participou de tudo ativamente, digo aqui da roubalheira que acometeu o nosso país. Mas eu também não tenho dúvidas que o seu processo foi todo viciado. E isso é péssimo para o Brasil. Porque, imaginem o seguinte, se julgaram um presidente da República sem respeito à Constituição e sem respeito ao Código de Processo Penal, o que farão com você, que é um cidadão comum? Esse é que é o ponto, e que as pessoas não conseguem enxergar, cegas pela ideologia, cegas por uma ânsia de mudar o país na marra, e que não vai acontecer, porque só é possível mudar um país respeitando a Constituição da República daquele país. Vejam-se nos Estados Unidos, que tem uma Constituição muito menor do que a nossa, até em número de artigos, se a Constituição não é respeitada ao pé da letra. E toda vez que for desrespeitada, a Corte Superior, o Tribunal Superior daquele país tomou as rédeas, seja contra quem for, e fez o país voltar aos trilhos. Por quê? Porque tem uma população esclarecida, uma população que exige os direitos e garantias individuais, constitucionais, legais, que todo cidadão tem, assegurados pela Magna Carta. E que não se pode abrir mão desses direitos e garantias individuais em detrimento de outra pessoa. Aqui no nosso caso, em detrimento de Moro, de Lula, de Bolsonaro, seja de quem for, a lei é para todos, a Constituição da República é para todos. Se nós abrirmos mão, quem vai sofrer somos nós mesmos, cidadãos deste país. Esteja defendendo o advogado, esteja defendendo a advocacia, pois o advogado é a última instância entre a gana de punir do Estado e o cidadão que é acusado injustamente. Seja o que é acusado injustamente porque não cometeu crime algum, seja o que é acusado injustamente porque cometeu algo, mas não cometeu na forma ou na quantidade que lhe é imputada, seja daquele que realmente cometeu o que lhe é imputado, mas deve pagar pelo seu crime na forma da lei, e não em termos de vingança estatal ou pessoal, seja de quem for. Como a infeliz declaração do presidente Bolsonaro, que disse, ao ser indagado sobre as pessoas mortas no presídio, decapitadas, que respondeu dizendo: pergunte aos familiares dos que eles cometeram crimes, o que eles acham, depois eu respondo. Uma fala totalmente infeliz e desprovida de qualquer amor pelo ser humano. Porque imagine que no meio daqueles homens não existem só monstros que foram mortos. Existem pessoas que tiveram a infelicidade de cometer um delito, até sem grandes repercussões de ameaça ou de violência contra a pessoa, que simplesmente foram obrigadas ali a se faccionar ou a dizer que fazem parte de uma facção, por imposição das próprias facções que exigem isso nos presídios, ou simplesmente deram o azar de estar naquele local onde pessoas de facções rivais estavam. Glórias a Deus pela vida desse cearense, que foi solto, perdeu 4 anos e 11 meses de vida, passando todo tipo de torturas e humilhações no presídio, sendo inocente. Se ele estivesse lá no Pará, como deve, com certeza tem no Pará pessoas na mesma situação, correm o risco de serem decapitados. E nós não podemos viver em uma sociedade que torna isso aceitável. Vamos parar e raciocinar e seguir a lei. A lei é para todos. A Constituição é para todos. E que Deus abençoe o Brasil para que nós saiamos dessa atual situação.